A sessão O que Resta à Filosofia. E vamos começar então com... Meu nome é Mariana Fideli, sou professora e vou ser a mediadora da mesa hoje. Pode subir aqui. Vamos começar então com Lucas Manuel Lins dos Santos, um trabalho Certo Dia, a Sociedade Acordou dos Sonhos Intranquilos, metamorfoseada em Gregórios Samsa. Oi, gente, bom dia. Bom dia, é bom fazer alguns agradecimentos, né? Primeiramente à equipe organizadora do evento, da qual eu faço parte, mas acabei ficando gripado, me dá aquela gripe derruba. Aí acabei não conseguindo colaborar no que eu gostaria, mas devo reconhecer os esforços de cada um que está organizando esse evento, que está tornando ele realidade. Então, a Rose, a Matheus, ao Igor, ao Hélio, enfim, a galera está ajudando de maneira geral na organização do evento. Devo meus agradecimentos e agradecer também a vocês que estão aqui presencialmente, né? Sabemos que todo mundo poderia estar em casa mais um pouquinho, mas decidiram vir aqui presencialmente prestigiar os trabalhos desse dia. Alguns sei que vieram aqui também, então todo mundo está fazendo esse evento acontecer de um lado e de outro. Meu mais sincero muito obrigado, tá? E, bom, eu acho que todo mundo aqui, em algum momento, porque sabemos da correria do capitalismo, conseguir ter um momentinho de lazer, né? Deve ter se preparado com a obra de Kafka. Particularmente, digo que a minha experiência com Kafka pode ser resumida no famoso conceito do eu entendi, mas não sei explicar. Porque o Kafka é um autor muito particular, né? E eu acho que principalmente isso acontece porque a obra do Kafka ela não nos é entregue com um diretório, com uma espécie de mapa do tesouro sobre como ela pede para se interpretar, uma coisa do tipo. E, obviamente, eu não sou a primeira pessoa do mundo a perceber isso. E logo no momento que a obra do Kafka começa a aparecer para a gente, essa é uma frase bem virginiana, na verdade. Mais ou menos ali em 1920, 1940, quando surgem as primeiras leituras e propostas de chaves hermenêuticas interpretativas desse autor, a gente acaba tendo uma espécie de dicotomia nesse sentido entre duas vias interpretativas da obra kafkiana que acabavam se popularizando muito nessa época. Primeiramente, no sentido natural, pela via da psicanálise, e aqui eu poderia falar do nome do Helmut Kreisler, que foi muito relevante nesse sentido, e, posteriormente, uma que lia de maneira sobrenatural pela via da teologia. E é no meio dessa discussão que surge o que talvez seja uma ruptura na recepção do Kafka no século passado, que é a leitura do Walter Benjamin. Sobretudo no principal ensaio dele sobre o autor praguense, intitulado Franz Kafka, a propósito do 10º aniversário da sua morte, onde Benjamin ele pega essas duas correntes predominantes na sua época e, a partir disso, ele constrói a base para uma nova proposta de chave interpretativa e hermenêutica. Ele chega a citar, por exemplo, que essas duas correntes são válidas, mas perderam de vista o essencial, né? E aqui como poderia ser entendido como essencial à luz do Benjamin? A crítica do Kafka à modernidade. Como o Kafka ele se coloca diante de um cenário de crítica à época moderna. E é aqui que eu começo com algumas discussões mais propriamente voltadas ao escopo da minha fala. Porque, à luz desse autor e à luz de um leitor, comentador e pesquisador do Benjamin, do qual eu tenho tido bastante contato, Ulisses Facari, eu tenho feito a minha leitura kafkiana e tenho concordado com esse ponto. Porque eu vejo Kafka como um grande autor de crítica à modernidade. De crítica à modernidade no sentido de transição de um período antigo para um período moderno, que é marcado especificamente pela dissolução e pela cisão. Então a gente tinha um mundo antigo que passa por um movimento de transformação e na modernidade a gente tem uma ruptura com tudo que a gente conhecia. E que ruptura seria essa? Na leitura do Benjamin, na leitura do Facari, na leitura do Benjamin, e na minha leitura desses dois autores, essa transição é entendida como a perda da tradição. E no Kafka, especificamente, a tradição no sentido de tradição messiânica judaica.
Por exemplo, na Carta ao Pai, o Kafka chega a criticar bastante como o pai nunca ensinou os verdadeiros valores messiânicos judaicos a ele, né? Pensando num povo judeu que se viu ter que se assimilar ao contexto das sociedades europeias, né? E é essa perda de tradição que parece ser para o Benjamin o ponto essencial da obra do Kafka. E é interessante porque ele lê isso tanto por uma via psicanalítica, por uma via natural, quanto por uma via teológica, uma via sobrenatural. E a partir disso ele constrói uma nova base para, como eu falei, propor uma chave hermenêutica, interpretativa, que até então não se tinha na época. Então é uma espécie de momento de reviravolta. E é dentro desse cenário que eu trago a minha fala nesse colóquio. Porque tentando pegar na obra do Kafka, que é imensa, um texto que possa ser utilizado para refletir um pouco mais esses pontos de reflexões, eu decidi trazer a Metamorfose. Primeiro porque talvez seja o ensaio mais conhecido dele, né? Em comparação ao Castelo, América e outros. Eu acho que a Metamorfose acaba sendo o ensaio mais famoso. E segundo porque eu acho que é um ensaio que exprime muito bem o que o Kafka ele quer tratar tanto na sua obra quanto nos seus personagens, que é a questão da dissolução e da cisão moderna. E aqui, fazendo luz da leitura do Benjamin, do Vacari de novo, construindo a minha própria leitura, a Metamorfose, para mim, é um exemplo disso, porque a Metamorfose se trata de um processo de esquecimento de si, de um sujeito antes, autônomo de si, tem sua consciência reduzida a fragmentos, uma espécie de semiconsciência, como resultado da perda da tradição, como resultado de um processo de um mundo antigo que se perde no contexto de modernidade. Então, a Metamorfose se trata bem menos do Gesifa, né, um inseto monstruoso, danoso, que o Gregor se transforma, mas muito mais como é o processo. Eu gosto, inclusive, de como o Vacari, um ensaio muito bom dele, titulado Lamaçal do Progresso, onde ele trabalha essa relação mesmo de Kafka, ele faz uma situação de como é o alemão. Né? O próprio alemão, o processo da metamorfose, ele tem palavras muito negativas, é um processo violento, porque se trata do processo da metamorfose. E que processo é esse? Do esquecimento, de uma perda de consciência. De um sujeito que sai do contexto no qual ele estava, um contexto antigo, para um contexto moderno, que é um contexto marcado por isso, por essa perda da tradição, por essa perda de uma consciência social, coletiva, como pensa o Benjamin, nesse caso, sendo mais benjaminiano, de uma perda da EFAR, né? De experiências que antes tinham um contexto social, de um conhecimento que era passível de transmissibilidade, que agora se perde algo que fica preso na garganta, sabe? De um sujeito que não tem experiências, tem vivências, de um sujeito voltado a si próprio. Se a gente quiser pensar hoje em dia, um sujeito neoliberal, sabe? E eu acho que é por isso que a obra do Kafka é muito relevante hoje em dia, e é por isso que eu decidi trazer na minha fala essas reflexões, e especificamente sobre a metamorfose, porque eu penso que contemporaneamente o que o Kafka nos ajuda muito a pensar é esse processo de transformação que a gente vive hoje em dia. Eu acho que nós somos gradualmente gregorianos, né? Somos seres que acordamos todos os dias metamorfoseados de alguma forma, e metamorfoseados de quê? Uma coisa monstruosa? Não necessariamente, fisicamente somos os mesmos, mas nós estamos perdendo a nossa própria consciência, estamos perdendo consciência de nós mesmos, estamos perdendo a nossa autonomia, estamos cada vez mais imersos em uma perda de consciência, somos sujeitos feitos para o trabalho, somos coisas que geram outras coisas, que são riquezas para uma parcela da população, sabe? Somos pessoas alienadas, nesse caso no sentido mais marxista, sabe? Nós somos isso, somos seres que um dia vamos acordar e o que nós vamos ser? Nós vamos ser coisas, é um processo de reificação constante, inclusive, sabe? E por isso que eu acho relevante trazer essa fala, por isso que eu acho relevante trazer o Benjamin, por isso que eu acho relevante trazer o Kafka, porque eu acho que são pontos muito pertinentes para nós contemporaneamente, né? Estamos nos transformando, né? Nós somos coisas, e cada vez mais coisas, é isso que o mundo que a gente vive proporciona para a gente. Talvez seja isso que o Kafka queria pensar já na época dele, né, com Gregor Samsa, que se transforma numa coisa monstruosa.
Talvez isso que ele queria pensar, não vai ser os protagonistas, nem o nome sequer, porque se Teles tem identidade, é o Joseph K. Ou no Castelo é só o K. Não tem nem identidade aquilo, sabe? E talvez seja isso que o Kafka, desde a metamorfose, queira passar para a gente. Talvez seja essa emergência, a necessidade da leitura do Kafka hoje. E essa é a proposta de chave hermenêutica e interpretativa que, à luz do Berme, à luz do Bacari, eu também faço parte, que eu proponho para as outras pessoas. Então, é por isso que eu decidi trazer essa fala hoje, por isso que eu decidi trazer esse autor. Claro que tem uma par de coisas que poderia ser dita. A própria teologia, como ela aparece no Kafka, nesse é muito relevante. Como o Bacari coloca, uma teologia tímida, como o Berme coloca também lá. Tem medo de aparecer. O Kafka também trabalha muito com a questão da esperança. Não há esperança para nós. Enfim, eu acho esse tema relevante, espero que de alguma forma seja relevante para os que estão ouvindo também. E no mais é isso. Comecei a minha fala e concluo dessa forma, agradecendo a todo mundo, a equipe organizadora, vocês que estão aqui. E no mais é isso, valeu pelo tempo. Obrigada, Lucas. Só para atualizar, é 10 minutos. Tá? Como a gente está com esse tempo atrasado, então diminuir 10 minutos. Então vamos passar agora para o Matheus. Não é isso? Fim da utopia, considerações marcosianas diante do realismo capitalista. Então, gente, bom dia. Eu fiz aqui um texto para 15 minutos. Eu vou tentar, olha aí. Todo mundo aqui no mesmo barco, mas eu vou tentar acelerar para não atrapalhar ninguém. Espero que a gente consiga estar no tempo. Então, bom dia a todos e todas. Todo mundo bem? Todo mundo tomou café? Todo mundo tranquilo? É uma alegria estar aqui, compartilhando esse espaço com pessoas que eu admiro profundamente. Eu sou suspeito para falar, né? Claro. Meu nome é Matheus, sou discente de filosofia na UFPE, integrante do grupo de orientação do professor Felipe Campelo e da coordenação do Crítico Negatividade, onde estudamos, sobretudo, a primeira geração da Escola de Frankfurt. Então, gente, o que trago hoje é uma reflexão que nasce de um incômodo muito pessoal e acredito que compartilhado por muitos. Frequentemente, ouço que minhas análises são pessimistas, melancólicas demais e flertam até com um certo cinismo. E confesso, olhando para as configurações do mundo contemporâneo, pergunto sinceramente como não ser pessimista. Mas a questão que eu tratar hoje é justamente essa: como escapar do cinismo? Que tipo de horizonte emancipatório ainda pode ser pensado sem negar a realidade? Sem sucumbir a esse mundo tal como a gente está vendo agora, né? A proposta, portanto, é colocar em diálogo o conceito do realismo capitalista, formulado por Mark Fisher em 2009, com elementos da teoria crítica de Herbert Marcuse, especialmente sua concepção de utopia e negatividade. Quero mostrar que, longe da ingenuidade, a utopia marcusiana pode oferecer um antídoto ao fatalismo profundo diagnosticado por Fischer, um fatalismo cuja força está em parecer natural, evidente e inevitável. Mark Fisher inicia Capitalismo Realista com uma frase já clássica, atribuída a ora Zizek, ora Jameson. Aspas. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Acredito que vocês já tenham visto isso em algum lugar. Aí um diagnóstico brutal. Fischer não está apenas falando sobre economia ou política. Ele está descrevendo um clima afetivo, um estado psíquico coletivo, aquilo que ele chama de atmosfera cultural, do presente. Vivemos um momento histórico em que o capitalismo se apresenta não como uma formação histórica contingente, mas como um horizonte ontológico. Ele não precisa mais convencer, ele simplesmente é. Fischer analisa essa sensação de que não há mais nada a ter com o mundo já dado, não há mais alternativa, como um processo de naturalização da ordem vigente, uma espécie de presente perpétuo que impede a imaginação política. As crises, da financeira de 2008 ao colapso climático, passando pelas pandemias e todas as precarizações que a gente acompanha cotidianamente, não abalam esse sistema, eles os reforçam. As próprias catástrofes parecem incorporadas como engrenagens previsíveis de sua manutenção. Eu chamo isso de paralisia da dialética, um mundo que não cessa de se repetir, que não se supera, que não abre brechas para novidades históricas. É o que Hegel chama de mão infinito, um eterno retorno sem superação,
sem autoconsciência, ou seja, sem supra-assunção. Até o antissistema, como diz Fischer, tornou-se um produto bastante lucrativo. A crítica virou mercadoria. A contracultura é perfeitamente dirigível. Basta bancar no exemplo que ele dá no filme da Pixar, o Wall-E. O Wall-E é um filme milionário da Disney que denuncia o próprio consumismo propagado pela própria Disney. Ou seja, até quando o mundo acaba, ele acaba sem deixar de ser capitalista. Essa lógica se torna ainda mais evidente quando olhamos para certas ficções contemporâneas. Night City, do universo de Cyberpunk, para quem gosta, eu estou fissurado ultimamente, é um exemplo emblemático. Ali, a cidade mais tecnologicamente avançada do planeta é também a mais degradada, a mais desigual, a mais cínica. A promessa de libertação pela técnica culmina no regime de total dominação. Megacorporações substituem os governos, a vida humana perde valor, e a tecnologia se torna um instrumento de vigilância, hiperconsumo e controle supremo. No anime, a mãe de David martiriza-se trabalhando em turnos exaustivos e contrabandeando peças cibernéticas para custear a educação do filho, e ainda assim morre sozinha, numa maca, por falta de plano de saúde. Não é escapatória do real. Ou se torna peça descartável da engrenagem, ou se aceita a marginalidade violenta do destino. Uma sociedade inteira vive de exaustão, de entretenimento compulsivo, de promessa de upgrades que nunca chegam. Night City não é metáfora da distopia. Ela é a imagem ampliada da própria realidade. Uma espécie de hiperrealismo social, onde o futuro, longe de ser o lugar das alternativas, é apenas a intensificação do presente. Para Fischer, esse é o núcleo do realismo capitalista. Não se trata de dizer que o mundo é assim. Trata-se de dizer que ele não pode ser de um outro jeito, de um outro modo. É aqui que entra Marcuse. Porque, se o capitalismo se apresenta como destino, a crítica também precisa recuperar aquilo que Fischer identifica como um bloqueado, a imaginação. E Marcuse, especialmente em textos como Eros e Civilização, esse texto aqui, O Homem Unidimensional e O Fim da Utopia, acaba por pensar justamente essa imaginação radical. O ponto essencial do realismo capitalista é esse. Não é possível enfrentar um sistema total se estivermos presos a uma gramática interna. A saída não pode vir dos critérios do sistema reconhecido validamente. É preciso uma outra linguagem, uma outra sensibilidade, um outro modo de desejar. Na tradição frankfurtiana, e em Marcuse especialmente, a negatividade é a função crítica da subjetividade. É a capacidade de romper a adesão imediata ao existente, de questionar o que se naturalizou, de dizer que isso não é tudo. A negatividade é uma recusa, mas não é uma recusa vazia, é uma recusa cheia de promessa. Ela aponta para algo que não está dado, mas que pode vir a ser. Essa atitude é, por si só, um gesto político. Sobretudo numa sociedade que tenta transformar tudo numa mercadoria. No mundo unidimensional, que Marcuse descreveu nos anos 60 e que hoje se realiza de maneira ainda mais sistemática, a negação é quase um ato de resistência existencial. Entre os elementos dessa negatividade, Marcuse dá papel central à fantasia. A fantasia é aquilo que resta do princípio do prazer quando ele é submetido ao princípio da realidade. Não é infantilidade ou fuga alienada, é a memória de que foi reprimido e a abertura para o que ainda não existe. A fantasia guarda uma lembrança corporal insensível de que a vida pode ser diferente, menos hostil, menos repressiva, menos sacrificada à lógica da produtividade. Essa memória produz uma orientação para o futuro. Ela imagina, ela cria, ela visualiza outras formas de viver. No mundo administrado, como Fischer mostra, a fantasia é um ato político. Ela sustenta uma sensibilidade alternativa, capaz de abrir fissuras no que se apresenta como inevitável. Isso nos leva ao termo que quero defender aqui, a utopia. Quando Marcuse fala do fim da utopia, ele não está anunciando sua impossibilidade. Ele afirma que, no contexto do capitalismo avançado, a utopia deixa de ser sonho distante para se tornar possibilidade concreta. Não porque estejamos próximos de realizá-la, mas porque as condições materiais já existem. A técnica, a produção, o conhecimento científico, tudo aquilo que o capitalismo usa de forma destrutiva, pode ser reorganizado para fins qualitativamente distintos. A utopia não é, portanto, um projeto arquitetônico de sociedade. É uma força... É uma força negativa que mostra aquilo que chamamos de real. É apenas uma entre muitas possibilidades. A utopia tensiona o presente. Ela age como horizonte crítico. Ela impede o mundo de se fechar sobre si mesmo.
E aí onde eu coloco frente a frente Marcuse e Fischer, lado a lado. Quando o capitalismo realista fala não há alternativa, a negatividade marcusiana diz assim, e ela começa no pensamento. Quando o realismo capitalista captura o futuro, a utopia marcusiana devolve o futuro ao campo da disputa. O realismo capitalista transforma crises em rotina. A negatividade utópica transforma crises em denúncia. O realismo capitalista quer que desistamos. Marcuse insiste que imaginar já é resistir. Se a realidade parece cada vez mais como na Síria, onde as condições tecnológicas são altíssimas, a vida é cada vez mais insuportável, então a utopia se torna não só um recurso teórico, mas uma necessidade vital, e já se caminhando para o fim. Diante dessas crises atuais, colapso climático, genocídio de Gaza, a ascensão do fascismo, a precarização, a dissolução da subjetividade, não sonhar é ceder ao realismo capitalista. A utopia não é o oposto do realismo, ela é o oposto do cinismo. E por isso, encerrando, deixo essa frase de Fischer que, para mim, ressignifica toda a discussão. Abre aspas. A longa e escura noite do fim da história deve ser encarada com uma enorme oportunidade. E para mim, essa é a oportunidade de imaginar uma outra coisa. A oportunidade de não aceitar o inevitável. A oportunidade de dizer não. E com isso, abrir espaço para outra forma de vida. Muito obrigado. Eita, tempo, tudo certo? É ótimo. Obrigada, Matheus. Então, agora a gente vai passar para o Igor Beltrão, com o trabalho Como as questões do corpo e da potência chegam até a discussão sobre a mulher, respondendo ao convite de Milovich. Eu não sei se vou ter tanto sucesso quanto meu amigo, mas eu cortei umas partes aqui. Vamos lá. Peço licença para começar a leitura, gente. No artigo Direito ao Corpo em Nietzsche e Foucault, na intenção de analisar as possibilidades críticas do pensamento de Nietzsche e Foucault a partir do conceito de corpo, Milovich, tocante especificamente a Nietzsche, reconstrói, em suas palavras, três conceitos: direito, corpo, propriamente, e justiça. Primeiro, partindo, segundo ele, de uma possível diferença ontológica presente no trabalho de Nietzsche para entender o direito, seria preciso lembrar de um recado dado em Humano Demasiado Humano, abre aspas, reduzimos a nossa natureza à cultura, entregamos-nos à cultura e às suas verdades, esquecendo a dinâmica e os fluxos da nossa própria natureza. Fecho aspas. Quando fala em cultura, vai dizer Milovich no texto, Nietzsche pensa a moral e o direito. A cultura seria uma específica dominação constante do medo sobre o desejo. Isso constituiria a moral. A cultura, como articulação comunitária, significaria a organização dos fracos ou a articulação da igualdade, castrando os fluxos e a potência da nossa natureza. O direito e a vida, conforme a lei, seriam consequências da moralidade. O direito, assim, não nos afirmaria, mas significaria, em vez disso, uma específica negação da nossa vida, uma prática do niilismo cultural. Para Milovich, enquanto ao lado do ontológico, Nietzsche colocaria a natureza, os indivíduos e a fala do Zaratustra, ao lado do ôntico estariam a cultura, a moral e o direito. Para Nietzsche, as leituras sobre igualdade e universalismo, particularmente, também acompanhariam a constituição do mundo ôntico. Por isso, afirmaria que os imoralistas precisariam abolir as noções da culpa e da punição, dizer sim a si mesmos, ou a nós mesmos, se nos quisermos imoralistas. Essa possível dimensão ontológica em Nietzsche incluiria, em vista disso, a transvaloração de todos os valores, para se poder pensar e reinventar a própria vida. Cultura, moral e direito como uma afirmação da própria vida, irá dizer Milovich. Mas o que isso significaria? Seria ainda um projeto possível? Ele pergunta. Parte Milovich para o segundo conceito, que é o conceito de corpo. Para Nietzsche, a quem ele cita, a filosofia é uma má compreensão do corpo. Desde o início do caminho da cultura, o corpo viria a ser tematizado como inimigo, tendo se afirmado como Platão em Alcebiades que o homem é alma. Teríamos então, seguindo essa possível afirmação da ontologia no sentido de nossa própria natureza, nas palavras de Milovich, que reinventar o corpo. Pensar o corpo como o nosso fio condutor, segundo Nietzsche. E pensar junto com a nossa natureza significaria deixar os fluxos sem a reificação, liberar-nos da substância. No contexto da questão do corpo, aparece, segundo Milovich, leitor de Nietzsche, a crítica da consciência ligada à linguagem ou a possibilidade de pensar o passado e as coisas ausentes, além do aqui e agora, que abandonam o espontâneo natural. O natural, ou como Nietzsche coloca, os instintos naturais, fica interiorizado e esquecido, referindo-se aqui ao livro H é a Ciência.
A consciência poderia apenas interpretar os fluxos, ela seria só interpretação, texto. Talvez nem pudéssemos dizer texto, vai dizer Milovic, porque não existe o texto do ser, nem existe o ser em si, mas só interpretações. Por isso, só no sentido ilustrativo seria possível falar sobre uma ontologia em Nietzsche. Poderíamos também só seguir o caminho do hermenêutica, articulando o devir e não o ser. A consciência não seria mais que uma simbolização do corpo, simbolizar o não idêntico, os fluxos, e o dinamisíaco seria o caminho da cultura. A psicanálise depois seria confrontar com essa castração da natureza dentro da ordem do simbólico. O que nos confronta com a cultura é o corpo, diz Milovic, e citando Miguel Ángel de Barrenechea, o corpo nos coloca diante do múltiplo, do diverso, do não permanente, do não essencial. O corpo é a grande razão, fala Nietzsche em Zaratustra. Nessa reinvenção da natureza e dos corpos, Nietzsche, segundo Milovic, também procura o significado da justiça. Teríamos que tirar a justiça do campo da cultura e das identidades e pensá-la ligada aos processos da natureza. Teríamos, em outras palavras, que ressignificar o conceito da justiça. Ele estaria ligado à própria natureza, ao amor fati, à afirmação da nossa vida. A justiça seria, como Sala Kaufmann, a quem cita, a justificação da vida. Seria agora, citando o próprio Milovic, a afirmação da vida contra as injustiças da cultura e da nossa própria consciência. Falando com Spinoza, Milovic coloca neste ponto a pergunta: como as questões do corpo e da potência chegam até a discussão sobre a mulher? Esse debate, segundo ele, pode reaparecer no texto Além do Debate. No livro Além do Bem e do Mal, Nietzsche fala, ele cita: comparando em seu conjunto o homem e a mulher, pode-se dizer que a mulher não possuiria o talento de se adornar se não soubesse por instinto que ela desempenha um papel secundário. Fecha aspas. E acrescenta Milovic e cita de novo: eu creio que o verdadeiro amigo das mulheres é aquele que hoje conclama as mulheres que se calem sobre a mulher. Fecha aspas. Questionando a reificação dos processos da natureza, coloca Milovic, Nietzsche poderia se perguntar por que as mulheres ainda são deixadas nesse espaço falocêntrico, como em Freud, e identitário, em lugar de também questionar. A ausência da essência da mulher ou da diferença sexual que Derrida coloca nesse contexto poderia ser repensada, segundo ele, Milovic. E é aqui que penso que o feminismo ético de Drusilla Cornell, filósofa, jurista e ativista estadunidense, leitora de Jacques Derrida, poderia ter algo a contribuir. Cornell usa a palavra ético para indicar a aspiração a uma relação não violenta com o outro e a diversidade no sentido mais amplo possível. Isso supõe, de acordo com a autora, responsabilidade para lutar contra a apropriação do outro em qualquer sistema de significado que negaria sua diferença e singularidade. Já que a ênfase está na aspiração à relação não violenta com o outro, tal definição da ética, diz ela, exige que prestemos atenção ao tipo de pessoa que devemos nos tornar para aspirar a um relacionamento não violador. Cornell separa, porém, essa aspiração de qualquer tentativa de determinar moralidade. A moralidade, para o estadunidense, designa qualquer tentativa de explicar teoricamente como é possível determinar um sistema que governe absolutamente a maneira certa de se comportar. O que penso, desde um ponto de vista teórico, se aproximar do que Milovic encontra em Nietzsche. O ético, como Cornell define, não é um sistema de regras de comportamento, nem um sistema de padrões positivos, pelo qual justificados a aprovação de outros. Ele é, na verdade, uma atitude diante do que é outro em relação a nós mesmos. Atitude que tem muito em comum, segundo ela, com aquela que Peirce chama de falibilismo e devaneio, e falibilismo implicando um desafio à organização básica do mundo de cada pessoa, e o devaneio indicando a posição de encantamento diante dos mistérios e maravilhas da vida. As atitudes de falibilismo e devaneio estariam interrelacionadas. De um modo, é um uso ético em oposição à moral de uma maneira muito tradicional, mas na sua compreensão dos limites de uma reflexão teórica sobre moralidade, o que Cornell, com Derrida, sempre procura fazer, uma filosofia do limite, que foi como batizou a filosofia da desconstrução do próprio Derrida, essa tradução não se enquadra na tradição de uma ética que elabora as virtudes em uma descrição de uma esfera normativo-racional da natureza. O ético, como ela o entende, não deve ser aprendido como uma reflexão determinável, teórica da moralidade. O propósito da reflexão teórica é elaborar uma visão pura da razão prática. A ironia, segundo Cornell, é que tal reflexão teórica pode, de sua parte, tornar-se intolerante, derrotando assim seu propósito de elaborar uma defesa prática da virtude e da razão pública. A intolerância é claramente incompatível com essa virtude. Assim, ela argumenta que, eticamente, como do ponto de vista filosófico, não deveríamos tentar a defesa teórica da visão pura da razão prática, mas, em vez disso, descrever o falibilismo e o devaneio como atitudes. Essas atitudes levariam a tratar com cautela as conexões potenciais entre julgamentos proscritores, em particular quando eles determinassem leis de comportamento codificado e assim se tornassem o mercado de aprovação.
De acordo com Cornell, as feministas, enquanto feministas, fariam e precisariam fazer tais julgamentos o tempo todo, mas as atitudes que descreveu e atribuiu a aspiração ao relacionamento ético tornariam suspeita qualquer tentativa de combinar seus julgamentos das feministas em um sistema de integração moral, mesmo um que supostamente justificassem elas com base em uma reflexão teórica sobre a moralidade. Só que aí está, a própria Cornell salienta que essa suspeita de desenvolvimento teórico do sistema de integração moral não seria baseada na crítica da moralidade do Nietzsche da genealogia da moral. Nietzsche, de certo, segundo ela, não aprovaria a aspiração à relação não violenta com o outro. Para ele, tal aspiração seria o indicador do pior tipo de frouxidão. Uma moralidade totalmente determinável, no entanto, correria o risco de virar o mercado da aprovação, que irá sempre excluir a tarefa crucial de repensar nossos padrões de certo e errado. Não penso, contudo, que o Nietzsche de Milovic apresenta desaprovaria essa aspiração à relação não violenta com o outro, mas que o tipo de relação violenta contra o qual se insurge é do tipo, precisamente, que estabelece uma moralidade totalmente determinável, com a qual ele discordaria e que, portanto, Nietzsche de Milovic e Cornell seriam amigáveis um com o outro. O feminismo, traduzido a Cornell, com efeito, apresenta esse tipo de desafio interminável à imaginação ética. As feministas insistem, segundo ela, que repensemos nossas formas de vida de modo permanente. Para mostrar esses comportamentos como males, as feministas lutam para que vejamos o mundo de modo diferente. O debate sobre que tipo de comportamento constitui assédio sexual depende, ela vai dizer, de como o sistema legal vê mulheres e homens. Porque o feminismo nos conclama a repensar nossas formas de vida de modo a vermos de maneira diversa. Ele necessariamente envolve um apelo ético, inclusive no sentido de expandir nossa sensibilidade moral. Uma sensibilidade informada pelas atitudes de falibilismo e devaneio para Cornell será mais propensa a responder a tal apelo. E sim, há uma estética em Cornell. Há imagens morais da liberdade. Esse é o assunto para outro momento. Por meio dessa sensibilidade, as feministas estariam aliadas com a crítica ética de tentativas teóricas de assegurar um sistema de integração moral com a elaboração da visão pura da razão prática. Cornell, porém, saliente-se, não está negando o óbvio. Precisamos, sem dúvida, de princípios. Temos que desenvolver a melhor definição possível do dano feito às mulheres assediadas sexualmente, segundo ela, de modo que ele possa ser efetivamente compreendido como uma ação a ser julgada no âmbito legal. Precisamos ser capazes de explicar por que está o comportamento errado e por que nosso conceito de certo é o que o torna errado. Mas também temos de estar abertos à revisão desses conceitos enquanto nos engajamos no processo de repensar nossa forma de vida. Caminhando para encerrar, eu compartilho o último parágrafo. Então, cultura, moral e direito como afirmação da própria vida. O que isso significa? Isso ainda é um projeto possível? Responderia a Milovic, que desponta nas perguntas um traço de utopia, o que Cornell adorava, pois dizia ela que não há política sem um traço de utopia. Sem se imaginar que as coisas poderiam ser diferentes do que são agora. Se é possível concretamente, o tempo dirá, mas necessariamente, acredito, sem abrir mão da utopia, passará por esse algo que o feminismo ético de Drusila Cornell tem a nos dizer e que espero ter iniciado aqui. Obrigado. Obrigada, Igor. Então, agora a gente passa a apresentação do Eric Marcelo, Espaços Vazios de Rosto, Desejo, Corpo e a Teoria da Internet Móvel. Bom dia, pessoal. Professora. Eu preparei um texto super curto, diferente dos meus colegas de mesa, porque é apenas uma proposta de início e depois eu falo do complemento, né? Mas o título é esse, né? Espaços Vazios de Gosto, Desejo, Corpo e a Teoria da Internet Morta. A teoria da internet morta é uma hipótese barra teoria da conspiração surgida em meados de 2021 em fóruns americanos. Nesta época, ainda não tínhamos no horizonte sobre a possibilidade de criação de ferramentas de geração de audiovisual ou textual, né, de inteligência artificial. Mas havia uma primeira suposição de que as criações da internet pudessem estar sendo tomadas por máquinas e não por sujeitos. E aí eu trouxe um poema do Ferreira, um trecho do poema sujo do Ferreira Goulart. Corpo, meu corpo, que tem um nariz, assim uma boca, 2 olhos, e um certo jeito de sorrir e falar, que minha mãe identifica como sendo de seu filho, que meu filho identifica como sendo de seu pai, corpo que se para de funcionar, provoca um grave acontecimento na família. Sem ele, não há José de Ribamar Ferreira,
não há Ferreira Goulart. E muitas pequenas coisas acontecidas no planeta estarão esquecidas para sempre. Corpo facho, corpo fato, corpo fato. Deleuze e Guattari vão propor um conceito, na versão brasileira do 2014, que é o conceito de rostidade. E eles definem assim logo no começo: o rosto é um conto de terror. O conceito de rostidade, desenvolvido por Deleuze e Guattari em 2014, volume 3, 2011, propõe uma construção imagética que busca compreender os modos de significação e de captura de sentido. A produção do rosto constitui-se como uma operação de identificação, mas também como um dispositivo de diagnóstico social. O rosto funciona assim, como um operador simbólico de subjetivação, articulando a dimensão individual e a organização coletiva dos afetos. Eles vão propor dois conceitos que eles chamam de muro branco e buraco negro. O muro branco é uma rede de significância, toda costurada como estrelas no céu, e o buraco negro é o ponto central que concentra e para onde flui todas estas significações. Considerando que o rosto é esse marcador de identidade, tanto subjetiva quanto social, proponho aqui uma articulação com a chamada teoria da internet morta, essa hipótese que surgiu na rede antes da IA, que a morte da internet, assim, não tecnicamente falando, mas simbolicamente, né? Porque nesse sentido o autômato tomaria o espaço da criação humana, e com esses avanços dos chatbots, dos sistemas de inteligência artificial, essa teoria adquire em certa medida uma nova concepção. Se antes uma teoria da conspiração, agora passa a ser parte de nossa realidade, né? E aí, a partir disso, eu proponho uma questão, né? Ainda restam produções dotadas de rosto, de autoria, de desejo e de significação subjetiva no espaço digital contemporâneo. E parte do meu incômodo com a produção digital contemporânea vem, sobretudo, porque hoje em dia a gente não consegue definir exatamente aonde que um texto é criado por uma pessoa, onde que ele é criado por uma IA. Não sei quando as pessoas identificam, né? A gente tem uma imagem que viralizou logo no início que a IA se difundiu na sociedade, que é a imagem do Cristo camarão, né? Acho que talvez algumas pessoas tenham visto, etc., mas é um camarão, o rosto de Jesus Cristo. E é super interessante, né? Porque parece que a IA vai tomar um espaço inofensivo, né? Mas por que a teoria da internet morta é uma teoria que afeta espaços um pouco mais sérios, né? Do que apenas essa ideia de que estão criando imagem com IA e vídeo com IA, né? Sei lá, tem o vídeo do gatinho resgatando um bebê gato, uma enchente, né? Coisa do tipo, né? Que parece inofensiva no primeiro ponto, né? Porém, alguns pesquisadores de dados e de ciências sociais já investigaram e conseguem construir uma correlação entre a ascensão da ultradireita aos poderes em estados democráticos com a manipulação de dados, de textos e vídeos em redes sociais. Ou seja, se antes da inteligência artificial, os chatbots, que eram majoritariamente controlados por pessoas, mas que são programas, né, máquinas, já tomavam conta desse espaço, agora com a inteligência artificial, isso se dissemina e se multiplica, em certa medida, né? E aí o Deleuze e o Guattari vão propor esse conceito de rostidade, né? E é muito curioso porque, por exemplo, essa ideia de que um rosto não é apenas esse artefato, parte do corpo que a gente utiliza como processo de identificação, né? Mas ele é uma chave, em certa medida, codificadora que abre ou fecha espaços, né? Falando, por exemplo, de uma sociedade heteronormativa, racista, isso é muito evidente, né? Como alguns rostos podem acessar alguns lugares e outros não, né? E como fica associado o lugar da feição como um lugar que pode, uma paisagem que pode abrir um certo espaço, né? E a internet, em certa medida, de alguns anos para cá, sobretudo com a ascensão da inteligência artificial, tem sido esse espaço que me parece ser esvaziado de rosto, né? Se antes o anonimato era uma coisa comum e uma proposta da internet, agora é sobretudo porque a gente não sabe se os conteúdos que a gente consome são feitos por pessoas
ou por máquina, né? E parece, repito, uma besteira, tipo assim, poxa, a gente sabe diferenciar o que é um gato de verdade do que o gatinho resgatando o bebê gato na enchente, né? Só que textos passam por um complexo um pouco maior. E muitas vezes as pessoas se apropriam dos conteúdos gerados por inteligência artificial e reproduzem, né? Tem um vídeo que viralizou, que é de um rapaz, numa apresentação política, acho que 7 de setembro, e aí no final da fala dele, ele repete o que o ChatGPT, que é o mais comum, fala no final. Ele diz assim, se você quiser, eu posso gerar um texto com um pouco mais de intenção e etc. Ou seja, o cara pegou o texto, copiou, falou o texto, e no final repetiu a frase que a IA entregaria, né? Ou seja, é uma pessoa que está falando, mas não passa por ela, né? Esse espaço não tem uma rostidade, não tem uma pontuação, não tem um processo de identidade subjetiva naquilo, né? Foi constituído por uma máquina, ainda que a gente possa levar a larga escala de que os textos produzidos por IA são sobretudo textos de pessoas que são aglomerados, né, assim, transformados no hipertexto, né? Em certa medida, teve outro caso que eu acho super interessante de trazer, é que tem algumas lojas da Amazon nos Estados Unidos que não têm funcionários, né? Toda a proposta dela era de que ela era feita toda por inteligência artificial, sensores, câmeras, etc. Depois, as pessoas chegavam na loja, tipo, tudo tinha preço, assim, né? Tinha uma loja, inclusive, que você não precisava pagar, porque você só entrava se tivesse um cadastro no site da Amazon, e você pegava o produto e saía e ele já era contabilizado no seu cartão. E aí depois descobriu-se que, na verdade, essa loja ela não era regida por inteligência artificial, eram funcionários da Amazon terceirizados, geralmente indianos, fora dos Estados Unidos, que eram precarizados e explorados, só que eles vendiam a ideia dessa inteligência artificial extremamente inovadora, né? E eu acho que tem 2 pontos aqui, né? O primeiro ponto que os espaços vazios de rosto podem ser vazios de pessoa, podem ser vazios de rosto porque essas pessoas que estão nesse espaço são tomadas de maneira a se despessoalizarem, né? Fazerem objetos, né? E acho que, sobretudo, é uma questão de se pensar para onde que a nossa produção se direciona, né? Para que a gente escreve, posta fotos, vídeos, por que a gente produz tanto conteúdo personalizado para essa máquina, ao mesmo tempo que a gente consome tanta coisa dela, né? Eu acho que, sobretudo, essa é a minha questão, assim, né, de pesquisa, mas também de vida, né? O que é que nos mantém nos relacionando substancialmente com a tecnologia, né? Porque, sei lá, enquanto a gente está aqui, metade da gente está com telas, né? Seja dos celulares, seja dos notebooks, seja das câmeras, né? A gente se relaciona com os outros a partir dessa mediação entre telas. E aí, sobretudo, o questionamento é esse, né? Será que ainda nos resta espaço de rosto, né? Se antes o rosto era uma captura, sobretudo, violenta, agora nosso rosto é despersonalizado, né? Despessoalizado. Nosso rosto pode ser uma simples captura de tela, né? Enfim, eu me apresentei, eu sou Eric, sou psicólogo, sou especialista em psicanálise pela PUC do Rio Grande do Sul e faço mestrado em filosofia aqui na UFPE, sou orientando do professor Campeiro, com esses períodos aqui, e muito obrigado por me ouvir, pessoal. Obrigada, Eric. Então, agora a gente vai ter um tempo curto também para discussão. Eu abro as perguntas. Um aqui, mais alguém? Gente, bom dia. Sou super suspeita para falar da mesa, porque já acompanho o trabalho do pessoal faz um tempo. E eu queria parabenizar, porque dá para ver que vocês estão cada vez mais amadurecendo as ideias, né, colocando isso em perspectiva. E a minha pergunta vai ser direcionada para Matheus, porque, de certa forma, tu começaste tua fala falando que tu era acusado de pessimismo e tal. E acho que está tendo uma virada cultural aí, que é
tu tá cada vez mais otimista, né? Assim, da minha perspectiva, pelo menos na tua fala, quando tu traz esse conceito de confrontar Mark Fisher com Marcuse, eu acho que pode sim ser um caminho produtivo, mas enquanto tu estava falando, eu acho que a gente está num processo de tu ficar mais otimista e eu ficar mais pessimista, que é o contrário, né? Eu era mais otimista do que o Matheus. E o meu ponto, amigo, é só que essa questão de imaginação como estratégia para tentar romper com uma realidade fática que a gente já tem, né? O capitalismo, etc. Eu acredito que na perspectiva de Fischer, até essa questão do desejo, da imaginação, da estética, dos afetos, ela de certa forma está sendo capturada pelo sistema. E o meu ponto é basicamente entender quando a gente consegue fazer um movimento de esses desejos já sendo tomados pelo sistema e eles estarem sendo capazes de mobilizar algo contrário a esse sistema. Só que, do meu ponto de vista, é basicamente assim: como é que eu jogo uma coisa que foi elaborada pelo capitalismo? Entende? Então, assim, esse é o meu ponto, porque eu acho que é uma coisa tão estratégica, é uma coisa que a gente está tão assolado por aqueles mecanismos que às vezes sequer a gente tem consciência, que acaba que eu não sei muito como sair desse jogo. Eu sei que pode ser a pergunta de R$ 1.000.000, obviamente, mais uma vez, mas é só para a gente pensar junto mesmo, porque eu acho que a gente fala muito, não, nós temos que ter capacidade imaginativa, etc. Só que eu acho que a nossa própria capacidade de imaginação já está inserida nesse jogo, né? E aí, enquanto o Eric estava falando sobre essa questão da IA, eu acho que eu articulo muito dessa maneira, que é como se a capacidade genuína de rompimento, de reprodução, ela também já está meio capturada. E aí é mais ou menos isso que eu queria colocar, mas obviamente eu sei que não vai haver uma resposta talvez direta, curta e objetiva, enfim, mas é isso. Bom dia a todos. É bom ver você usando essa camisa e não associar outras coisas nesse momento político, digamos assim. E a pergunta é para o amigo. Gostaria de parabenizar os trabalhos, que tive a oportunidade de acompanhar. Também leio o Vejam. É um amigo desde 2017 que a gente troca algumas reflexões. Eu pergunto, ele não responde, não sei porquê. Mas vejamos bem, apresentar essa leitura de Kafka é brilhante, certo? Vejam, ele tem um olhar bastante significativo para Kafka quando ele fala sobre a perspectiva da lei. Mas não é essa a perspectiva da lei. Eu acho que a gente tem que ter uma propriedade teórica com aquilo que você traz, que é a metamorfose. Eu não sei, pelo que eu me lembro, Benjamin não chegou a falar sobre a metamorfose, foi? Em seus textos. E eu pergunto se, localizando o conceito sobre essa perspectiva da experiência, que é um conceito brilhante do Benjamin, se talvez não seria o elemento da melancolia que se encontra a partir da metamorfose. E eu falo isso da experiência porque o engajamento com o Benjamin que ele tem em relação à experiência em si é justamente sobre aqueles soldados que voltaram da Primeira Guerra emudecidos. E também é uma leitura que ele faz de uma perspectiva neocantista. De um lado, se há uma vivência, e de outro, se há uma experiência. Vejo o inverno dessa ordem. Então, minha pergunta é justamente isso. Será que o olhar da melancolia não seria uma possibilidade metodológica mais adequada para pensar essa perspectiva da metamorfose, ou essa perspectiva da experiência seria algo mais vivaz, digamos assim? Lembrando que a experiência pode ser uma abertura, né, realmente. Agora, só para finalizar, 10 segundinhos, tanto eu como você podemos estar errados e podemos estar certos, porque, como eu falei na minha fala anterior,
O Michael Lowe mesmo diz que a possibilidade de leitura em Benjamin é uma possibilidade fragmentada. Parabéns pela fala do Vitor dele sobre isso, mas já para jogar para tu agora, Bumba, é para ti. Eu gostei muito, assim, tu tem sempre alguns links bem legais, assim, pegar um lugar muito contemporâneo agora no debate de tecnologia. E eu estava discutindo com alguém também na orientação estudantil sobre essa questão da internet morta, né? E aí me deu justamente isso, tipo, qual seria a distinção, até porque a maneira de se comunicar, pronto, até lá, eu não sei quem viu o Superman de James Gunn, mas tem aquela parte dos macaquinhos tweetando um bocado de coisa que é para ser tipo os bots no Twitter, né? A gente não sabe o que as pessoas estão falando de fato ou não. O discurso público agora está completamente infectado pelo que a gente não sabe o que. E aí tem um efeito manada pelo que não necessariamente a gente acredita, saca? E a gente participa desse mundo também, porque esse mundo é uma continuidade, né? Eu partilho da noção de que o digital é só mais uma extensão do nosso ego. A gente também se afeta por lá, a gente vive por lá, a gente paga por lá. É uma parte da nossa vida, é uma parte que a gente se forma. Mas como é que a gente vai falar justamente disso quando a gente já está convivendo com robôs, por exemplo? E mais, a gente quer se distinguir no sentido de estamos tomando nosso lugar tal, mas é a gente que está se assemelhando à máquina, e não a máquina que está se assemelhando a gente. Aí que tá, a gente pega lá os textos super bem feitos do século XV, XVII, seja lá o que for, e vai ser acusado de IA. É a mesma coisa, para você não ser acusado de IA, você tem que escrever realmente mal, assim. Senão você vai escrever com IA. E para você escrever bem, você tem que escrever quase igual ao ChatGPT, que é uma maneira super organizada e tal. Ainda tem essa discussão. E assim, você parece que agora tem que se assemelhar à máquina para você poder estar participando desse tipo de mundo, porque é um mundo que já é assim, já é dessa forma. E aí vai uma coisa bem Blade Runner, assim, é a questão do Blade Runner. O que define o humano, portanto, assim? Se a gente está nesse mundo, se a gente está no teste de Turing agora, não mais consegue distinguir quem é uma máquina e quem não é. O ChatGPT não vai saber dizer que é texto de IA, e o outro vai dizer que é ChatGPT, não tem como. E aí já é um mundo que está lá, é um mundo que a gente está participando, é um mundo que aí tem reconhecimento. E aí, para ti, qual seria essa distinção, se existe, né? Eu queria fazer só uma pergunta para o Igor, que não houve pergunta para você aqui, né? Então eu queria dar a oportunidade também de você falar um pouco mais. Minha pergunta é muito simples, eu queria que você assim, me falasse quais são as vantagens de usar Nietzsche como base para uma filosofia feminista, certo? Então agora a gente vai aqui responder na ordem e vou dar no máximo 3 minutos para cada um, tá bom? Para a gente não ultrapassar atrás do tempo. Bom, primeiramente agradecer a tua questão. Eu fico feliz que tenha outro benjaminiano nesse caminho. E eu concordo com você em relação aos pontos que você traz, porque inclusive são pontos que o Benjamin traz também. Foi muito massa esse teu atento do Benjamin não citar especificamente a metamorfose, porque essa é uma leitura atravessada pelo Vacari. O Benjamin não cita especificamente a metamorfose nem o escrito dele. Ele cita o Vacari nesse artigo dele, o Lamaçal do Progresso, e em algumas outras obras. No livro dele também sobre Benjamin, como crítico de literatura, o jogo de espelhos, é um conceito que ele traz para o Benjamin, ele fala da metamorfose também. Então essa é uma questão do Vacari mesmo. E eu concordo com você, porque essa questão da melancolia parece ser muito forte, muito presente e fundamental para o Kafka, nesse sentido da metamorfose também. O Benjamin chega a fazer uma citação que não é uma citação com fonte conhecida. Ele mesmo cita, sabe-se que o Kafka disse tal coisa. Pelo que eu pesquisei, parece ser um texto em alemão intitulado Der Dichter Franz Kafka, o poeta Franz Kafka. Franz Kafka, que parece ter sido escrito pelo Max Brod, mas assim, é uma fonte bem, onde de fato essa citação, onde o Kafka diz que não há salvação para nós, há salvação infinita, mas não para nós. Por quê? Porque realmente parece que não existia essa questão da esperança, do positivo na obra kafkiana. Inclusive, eu gosto da leitura do Vacari, do Benjamin, em relação à teologia, como ela aparece no Kafka, pelos aspectos parece ser uma teologia da não salvação, porque não há salvação, sabe? Então, você está salvo no momento que você não faz por onde ser salvo, porque não há como, sabe? Seria um caminho de falsa salvação. É aquela teologia tímida e tudo mais. Então, eu concordo que você acha uma boa contribuição, na verdade, e pode ser aquele jogo, né?
estamos errados e certos ao mesmo tempo. Né? Não tem certo ou errado quando se trata do Benjamin, do Kafka, dois autores bem particulares. Mas eu gosto dessa contribuição, tenho começado a ler também por conta dessa questão muito forte da EFA, da experiência. Eu tenho levado esse conceito de maneira central na minha leitura do Kafka, mas eu acho que a melancolia também é uma parte fundamental. O Kafka é de luto, pessoas esperançosas em relação ao contexto moderno, né? Mas, enfim, de maneira breve eu poderia falar isso, mas obrigado pela tua contribuição por esse atente. A minha fala, inclusive, não tive vontade de falar, então é muito massa deixar isso claro em relação à citação do beijo, da metamorfose e tudo mais, mas é isso. Não, é que foi, Sou eu? Então, muito bom, Cecília. Obrigado novamente, porque, para quem não sabe, ela está sempre acompanhando as minhas comunicações e é sempre a mesma pergunta, e é bom porque existe essa troca. E eu acho que é muito dialético também, assim, de certa forma. Eu estive num momento terrível, assim, na minha vida, e também minha pesquisa, que, enfim, estava mestrado, enfim, outras dois, trazia muito mais esse sofrimento, assim. Eu lembro de ler ficha em um momento muito mal, mas eu lembro que eu fui ler ficha em um insight, quando eu estava realmente muito mal. Eu falei, olha, eu preciso ler ficha. E parece que a gente está nessa dialética, ao mesmo tempo que você está nessa miséria da coisa, você precisa não se dar por vencido. O que é que está? A utopia marcusiana se justifica justamente pela essa necessidade de ser o contrário à própria coisa que está lá. E aí, por mais triste que seja, por mais unidimensional que seja, é onde você vai puxar a corda para poder imaginar de uma outra maneira. E onde você pode ter um antagonismo e realmente ter uma briga muito louca para você conseguir resistir. Porque a nossa vida merece ser vivida e vamos lutar por ela, né? E para mim a esperança está nesse sofrimento, assim. O Benjamin fala isso, está nos desesperançosos, assim. O Mark, ele vai falar, tem um capítulo muito bom no Capitalismo Realista, que é sobre a Superman marxista. E é justamente essa repetição que a gente tem que ter na esquerda de conseguir se reeducar. É conseguir fazer com que novamente haja um tédio, mas um tédio que é para fora dessa indústria cultural. É uma coisa que traga um choque, que traga um outro, que traga uma novidade. E é justamente uma quebra de uma normatividade muito bem específica, ali, de um reconhecimento. E ele tem essa questão do sofrimento muito grande. Mark Fisher, para quem não sabe, sofreu de depressão. E muito atrelado também às causas sociais. Eu acho que o meu momento com Fischer é muito por conta disso. E também por querer, de certa forma, revestir, assim, camadas por camadas, essa utopia que para Marcuse, por exemplo, essa noção de recuperar uma natureza. É uma natureza nossa que não cabe ao mundo como ele está colocado agora. É completamente artificial, é completamente desumano. É uma coisa que não tem que estar aqui. A gente é uma engrenagem, e já finalizando, eu gosto de falar da epistemologia dos ruídos sociais, que é justamente você pensar a engrenagem que está fora, a engrenagem que não está encaixada, que ela faz doer, que ela soa, ela ecoa, e é justamente que não está. Pela primeira vez a gente vê que se a gente tiver filhos, os nossos filhos vão sofrer mais do que a gente, porque o mundo não está melhorando. A promessa neoliberal de felicidade, de liberdade já caiu. Parece que a gente só vive após a catástrofe. Então, se depois disso, o que é que nos resta a não ser sonhar, né? E é isso. Eu fiz uma pergunta bem difícil, né? Eu tentei resumi-la com quais seriam os processos de diferenciação sujeito-máquina, vamos dizer assim. Mas eu fiquei lembrando, eu comecei a escrever um outro texto que, sei lá, foi o aniversário da minha irmã, eu fui para casa dos meus pais e peguei o celular da minha avó e abri o TikTok dela e assim, todos os vídeos eram de IA. O algoritmo jogava vídeos de IA que eram realistas, que eram absurdos e etc. E fiquei pensando assim, caramba, que doideira, né? Tipo assim, uma pequena história da minha avó, né? Minha avó, mulher analfabeta, foi empregada a vida toda, pobre, uma escolaridade, né?
beleza. Como que ela vai conseguir diferenciar assim, essa narrativa e como que isso atravessa ela, né? Se antes a gente pensava o uso de ferramentas e objetos, né? A partir daí dessa ideia de a gente usa, atualmente com a tecnologia digital, a gente pensa numa ótica de ser usado, né? Tem um texto famoso, mas é da psicologia, que do sujeito que consome é o sujeito consumido, né? E acho que esse é um ponto muito interessante. Assim, eu acho que talvez para um cientista da computação, para um engenheiro da computação, seja muito fácil diferenciar o que é humano e o que é uma máquina. Para mim, que sou psicólogo, eu acho que é muito difícil, né? Eu acho extremamente difícil, apesar de ter parâmetros objetivos que a gente poderia fazer essa diferenciação, né? Porque, sobretudo, a nossa relação com a máquina já é uma relação que modifica a nossa própria identidade, assim, né? A nossa condição de sujeito, né? A dona Haraway fala dessa antropologia do ciborgue, né? Assim, porque o celular já não é mais um objeto que a gente usa, é uma extensão do nosso braço, né? Smartwatches, anéis inteligentes, óculos que filmam, realidades aumentadas, né? Todas essas experiências transformam muito nossa relação com a nossa corporeidade, né? Mas, sobretudo, eu acho que a pergunta que talvez poderia responder a tua pergunta, né? Esse é absurdo que responder a pergunta com a tua pergunta, é a pergunta gattarro-deleuziana, né? Que é o que pode um corpo, né? Porque, sobretudo, a diferença entre a gente e a máquina é o nosso corpo, né? E talvez, em última instância, a dor e o sofrimento. Eu acho que esses são os marcos mais intensos para mim da diferença entre um sujeito e uma máquina, né? E, enfim, a máquina que toma a corporalidade do sujeito sempre o transforma pela dor, né? Pela angústia de, sei lá, tanta informação inútil, por tanta violência no mundo, desgraça, né? Enfim. Quem está no Instagram agora, alguém morreu, o policial matou alguém, lá na puta que pariu, está tendo guerra, mais uma mulher foi morta, tanta treta, né? E acho que a diferença entre nós e as máquinas é a nossa corporalidade, por enquanto, né? Porque já tem, para a tristeza e alegria de alguns, androides funcionais. Gostaria de estar falando de otimismo, a gente termina com sofrimento, dor, angústia, o fato de ter, né, a gente tem esperança, mas é um pouco isso mesmo. Bom, obrigado, professor, pela pergunta, e é ótimo porque aí eu tenho chance de falar sobre o que eu ia continuar falando, basicamente sobre metade do texto que eu tinha preparado para hoje. Bom, eu quero pedir licença de chamar meus amigos nietzschianos para responderem por mim, porque eu não sou tão leitor de Nietzsche assim, mas eu tenho um livro que eu não li ainda, da professora Scarlett Marton, né, sobre Nietzsche e as mulheres. Eu fiquei bastante curioso, inclusive, com a leitura desse livro. Mas eu acho que aqui a generosidade do Milovic foi que ele pegou uma frase muito boa e direcionou ela. Eu acho que essa provocação é que serviu para os propósitos do link com o feminismo de Ursula Cornell. Quando ele diz que a mulher se cale sobre a mulher, ele acaba trazendo uma espécie de embate que Ursula Cornell está fazendo com certo feminismo e outros feminismos, inclusive o feminismo radical. Ela estava nas guerras feministas, né, lá nas discussões dos anos 80 sobre pornografia, por exemplo, e uma das coisas que ela combate é esse mercado da aprovação, de como a mulher tem que ser para ser aprovada e para ser mulher, com M maiúsculo. E outra coisa que ela está combatendo é isso de você dizer que existe um mau ou um bom feminismo, e que o feminismo vai tentar recasar, porque o tempo todo ela está dizendo, e aí esse embate com a diferença, essa insistência na diferença, naquilo que difere, daquilo que é o feminino dentro da diferença sexual, que é um espaço em aberto, e a não simbolização do outro de nenhuma forma, ela é lacaniana. O que ela está pretendendo fazer é que, efetivamente, ninguém diga, nem as mulheres partam de um ideal de ego, um ego ideal, assim,
do que é ser mulher. Então, a mulher, na verdade, ela deve falar de si, por isso que ela sempre remete isso, ela usa muito autoras, escritoras, dizendo de si, de sua vivência. Ela fala de uma transgeneracionalidade, assim, talvez eu tenha errado essa palavra, mas isso como um compromisso, uma responsabilidade para deixar o outro se dizer. Então, quando ele diz que a mulher se cala sobre a mulher, eu acho que seria algo que Drusila Cornel diria também. Ele diz assim, olha, o feminismo, porque é esse certo, no sentido, certo com ser maiúsculo, certo no sentido kantiano forte, que não deve ser moralizante. Então, que a mulher se cale mesmo sobre a mulher. Como é que você fale de você, mulher, mas não diga ao feminismo como a mulher tem que ser para ser abraçada, porque isso retira a solidariedade do feminismo, a ética do feminismo e também a formação de alianças com outras pessoas, com bissexuais, transexuais e com outros feminismos, como o feminismo negro, por exemplo. Ela está falando que é uma mulher branca, estadunidense, hoje não, porque ela faleceu, mas nessa linha. Eu acho que Nietzsche, com essa provocação, me fez essa provocação interessante. Então, nesse ponto, ele catalisa talvez uma reação interessante. Gente, isso a gente conclui a mesa e vamos dar prosseguimento aos próximos.